música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM, o programa Marisete França em Foco, Liderança e Justiça, na Jornada da Vida. Na apresentação, doutora Marisete França. Oferecimento, França Gomes Advogados Associados, MF Gomes Energia Solar e MF Gomes Serralheria. Olá, caros ouvintes, estamos aqui de volta no nosso podcast Marisete França em Foco. Gente, hoje temos muita novidade. A apresentação Marisete França, podcast Marisete França em Foco, Liderança e Justiça na Jornada da Vida. E claro que hoje eu tenho um convidado mais que especial, um parceiro, um grande amigo. Já caminhamos juntos há muito tempo, não é verdade? Meu amigo e grande homens, as obras de Cuiabá, as maiores, as mais lindas e as mais, eu falo assim, diferenciada é dele. Fala aí, Paulo Molina, seja bem-vindo. Boa tarde, Marisete, boa tarde a todos os ouvintes, né? E primeiro agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para falar de coisas que realmente eu acredito e que eu sou apaixonado, né? Que é a arquitetura, né? Coisas que transformaram a minha vida, né? E trago com muito carinho até hoje. E eu falo não só a sua vida, né, Paulo? Transformou a visão. Eu falo que Cuiabá é mais bonita graças às suas obras. Eu conheço aí algumas delas. E está aqui comigo hoje, ninguém menos, ninguém mais, um arquiteto renomado, premiado. Eu quero falar para vocês, não é qualquer um. Eu conheço Paulo Molina Duarte Monteiro de longas datas e as obras dele. Gente, os projetos dele são lindíssimos e eu estou honrada em você ter aceitado esse convite. Por quê? Porque os jovens estão aí inovando e tal, mas eu olho para as suas obras, para mim elas são atuais. Eu olho para cada uma delas quando eu passo na cidade, inclusive eu falei lá agora em Água Boa, eu estive em Água Boa, não sei se você conhece, Conheço. e eu falei assim, vocês precisam trazer para Água Boa um parceiro nosso, Paulo Molina. Aí o prefeito falou, por quê, doutora? Eu falei, porque precisa de uma obra de arte aqui nessa cidade. E Cuiabá, eu sei que nós temos grandes obras de arte, inclusive ali na Getúlio Vargas, né? Eu vejo sempre aquela obra ali, eu passo, eu falo, isso é a cara do Paulo. Quando eu vejo algo diferente também, Paulo, assim, em outros lugares, Brasília, Niemeyer, eu falo Paulo Molina. Então, fala pra gente, eu sei, quero que você conte um pouco da sua história. Eu estou muito honrada em ter você aqui na minha bancada, né? Esse podcast é justamente para isso, para trazer profissionais, profissional liberal, de todas as áreas, não está limitado à advocacia, né? Muito legal. Por eu ser advogada, o pessoal fala, vai ser só advogado na sua bancada? Não, é uma oportunidade de conhecermos vários profissionais renomados que quer alavancar o seu negócio, mas principalmente esses como você, premiadíssimo. Então me fale aí, conte um pouco da sua história. Marisete, primeiro te agradecer, né, pela sua generosidade, né, nessas considerações que você fez a meu respeito. E eu gostaria de contar um pouco, né, de como é que isso foi acontecendo, né? Eu fiz Escola Técnica Federal de Mato Grosso, fiz curso de edificações, né, lá nos anos 80, e fui fazer arquitetura em Belo Horizonte, Faculdade Metodista Isabela Hendricks, e sempre que eu tenho oportunidade de falar em público, em palestras, enfim, as oportunidades que eu tenho, sempre tenho esse carinho de agradecer os meus pais, né, pela oportunidade que eles me deram de fazer faculdade de arquitetura lá em BH.
foi uma fase maravilhosa da minha vida, de aprendizado, né? E Belo Horizonte é uma cidade fantástica, né? Não, é considerada a melhor escola de arquitetura do Brasil, né? Porque traz ali desde Ouro Preto, desde o Ciclo do Ouro, e uma cidade planejada, linda por natureza, né? E com muitos projetos interessantíssimos de arquitetura, profissionais de referência no Brasil, né? O próprio Niemeyer é a capital brasileira com maior quantidade de projetos no Niemeyer é Belo Horizonte, mais do que Brasília. Então, quando o Juscelino foi prefeito, né, depois foi governador de Minas, né, levou o Niemeyer. Niemeyer sempre falava que Brasília começou na Pampulha, né, em Belo Horizonte. Obras dele, assim, que revolucionário a história da arquitetura do Brasil e a arquitetura do mundo, né? Então, foi um privilégio muito grande que eu tive de fazer faculdade de arquitetura em Belo Horizonte. Sou muito grato, né, como eu falei, aos meus pais por essa oportunidade e tudo que eu vivi lá, né? A gente não aprende só o conteúdo da faculdade, né? A gente aprende com todo o universo que a gente vive ali na cidade, as pessoas, né? Então isso foi muito gratificante, foi maravilhoso para mim. Paulo, mas. Aí, desculpa, aí eu me formei em 95. Quer dizer, eu estou fazendo 30 anos de formado agora. Já ia E te perguntar. nesse trabalho, muito mais do que trabalho, né? Nesse prazer, eu diria assim, nessa satisfação de fazer arquitetura, né? Porque a arquitetura, Marisete, de repente, desculpa de interromper, mas daqui a pouco eu continuo. É uma alegria muito grande eu falar sobre arquitetura. E aí, Marisete, sobre arquitetura, assim, especificamente, é, eu coloco sempre o seguinte: é, é um negócio assim tão transformador. Eu comento sempre quando tenho oportunidade, assim, que quando eu entrei na faculdade de arquitetura, a gente tem aulas lá de história da arte, aula de estética, de filosofia, né, de plástica, de arquitetura brasileira. Então essas matérias, cara, são assim, eu me senti como se tivesse sido atropelado por um navio, sabe? É um negócio que eu trago no meu coração com muito carinho até hoje, sabe? Assim que me expandiram, né? Expandiu o meu olhar sobre tudo, sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a história da humanidade, sobre a natureza, né? Então é um negócio maravilhoso. A arquitetura é tão ampla, abrangente, e é um negócio que a arquitetura é uma linguagem, né? Isso que é importante, assim, muito mais do que essa visão assim menor, né, de só fazer arquitetura como uma coisa de, de menor importância, vamos dizer assim, né, de estética, né, mas é uma coisa muito profunda por conta do seguinte, são cenários, cara, né? A gente projeta na criação, existe a criação, né, do universo, a criação da natureza, e a criação divina, né, do mundo natural, e a gente interfere, cara, no mundo natural, construindo cenários, né, artificiais. A gente constrói um céu artificial. Quando a gente coloca um telhado, é um céu artificial em cima da nossa cabeça, do nosso olhar, né? Então é sensacional esse privilégio e é inevitável, é inerente ao ser humano interferir na natureza, né? E criando esses abrigos, né? E você está falando de arte e tal, entra como uma arte porque ele é rico em significado. É uma linguagem, a arquitetura é uma linguagem. Você tem escultura, você tem pintura, você tem partitura, você tem literatura, que vocês do direito trabalham, e tem arquitetura. Então, o sufixo ur é linguagem. E arque, prefixo, é maior. Então, é a maior, pretensiosamente, mas é a maior linguagem por conta de trabalhar com a harmonia. Paulo Molina, Ah, cara, ele me emociona, gente, quando ele fala. Sabe por quê, Paulo? Por que que você foi o primeiro arquiteto que eu coloquei na minha pauta? A Flávia está ali, ela é quem está entrando em contato com os profissionais, uhum, e eu, primeiramente, fui selecionando alguns profissionais que eu respeito,
claro, Uhum. porque a gente tem que começar com os grandes, né? Que eu não sou boba. Ah, E já que eu obrigado. comecei esse podcast, eu falei, eu quero começar focada em profissionais grandiosos. E você é o Obrigado. primeiro que eu trouxe aqui na minha bancada. Por quê, Paulo? Por essa emoção sua de falar de algo que você vive, mas aí você falou uma coisa: nós interferimos na natureza do divino. É. E a arquitetura hoje, se você não olhar esse olhar humanizado Aham. para a natureza, a gente tem visto aí grandes tragédias, Exato. né? Mudanças climáticas. Isso. Então, a preocupação sua sempre foi com o todo, com o ambiente, com a natureza. Isso me anima que você continua, depois de 30 anos, com Aham. esse olhar ainda Sim, cada vez mais. voltado para esse sistema, porque o mundo é de todos nós. Nós É. temos que pensar no futuro das outras gerações. Eu falo que eu não vi, minha filha, minha neta tem que viver. Aham. E você me encanta, que eu olho para você hoje aqui na minha bancada, você falando Obrigado, Lu. emocionado. Obrigado. Porque 30 anos de profissão, gente, é uma jornada bem longa, Paulo. Aham. E aí você me fala assim, ó, esse olhar humanizado, olhar para a natureza, olhar pelo divino, Aham. de todo um contexto de uma obra que você vai colocar ali na natureza e que É. vai interferir com a natureza. Sim. E as suas obras é voltada para o meio ambiente, pensando em Sustentabilidade. sustentabilidade. E isso me encanta no Aham. seu trajeto, na sua trajetória, na sua jornada de vida, Aham. né? E é tanto com essa jornada tão grandiosa que você foi premiado. Muita, né? Graças a Deus. Internacionalmente. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre esses prêmios, mas me fale um pouco mais dessas obras. Quando você vai criar justamente essa preocupação sua com o divino, com a natureza, com o meio ambiente. Maravilha, Marisete. Na verdade, esse é um tema também dentro da arquitetura, né? Que é assim transcendente, né? É emocionante mesmo, como você estava dizendo, né? Por conta do seguinte, cara, a gente tem, o ser humano, desde os nossos ancestrais, a gente tem um fascínio e um encantamento pelo mistério, cara, pela natureza, né? Como é que o universo foi criado? De onde que veio isso tudo, né? E isso, esse encantamento, esse fascínio, nos fez fazer perguntas, né? Que são perguntas atuais até hoje, da maior tecnologia de ponta da Sim. física e da astronomia é pesquisar do que é feito o universo e como o universo foi criado, né? Olha isso. Então, diversas culturas no mundo, né? Os índios, os aborígenes na Austrália, os tupis aqui no Brasil, os esquimós, os árabes, Os os maias. gregos, todas as civilizações, eles faziam a mesma pergunta desde a caverna, né? Assim, eles olhavam para o céu com o mesmo encantamento que a gente olha hoje e tentava procurar fazer essas perguntas, e essas perguntas nos levam a não a resposta, mas a outras perguntas ainda que expandem cada vez mais o nosso olhar, né? Sim. Sobre o mundo natural. Então, esse fascínio é essencialmente místico. Porque como é que explica isso, né? Então, esse fascínio, ele é místico e ele é anterior a qualquer religião e à própria ciência, né? E ele cruza a fronteira entre as religiões e a ciência, porque traz perguntas sobre a criação, né? Sobre a natureza, sobre quais são as leis da natureza, do que tudo é feito, né? Como que tudo foi criado, né? E a arquitetura entra como uma forma de nos abrigar, né, artificialmente, e com essa necessidade inerente, inevitável, de se harmonizar a natureza, né? E a gente trabalha, olha só, com a arquitetura, fazendo arquitetura, você trabalha com geometria. E a geometria tem uma harmonia nela, né, cara? Então, o negócio, assim, é uma criação dentro da criação divina, né? E é Fascinante, né, Paulo? fascinante, emocionante. Então, tanto quanto a música, né? Que a gente estava falando de partitura e tal, as linguagens, a poesia, né? A arquitetura está dentro disso. Ela tem uma... Ela é feita, deve ser feita, ela é feita
desculpa, com essa tentativa, com essa preocupação de nos contextualizar e não nos colocar acima da natureza, mas inserido harmoniosamente com a natureza, né? Paulo, e falando em harmonia com a natureza, essa preocupação com o meio ambiente, em harmonizar tudo, não destruir, porque o futuro, né, Aham. dos nossos filhos, nossos netos, essa preocupação com a geração futura, Uhum. o planeta, né? A gente está ouvindo aí aquecimento global, Cuiabá vai ser inabitável. Aham. A preocupação com tudo isso, quando eu cheguei em Cuiabá, o Cuiabá era tida como uma cidade verde, Uhum. né? Era uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Hoje a gente viaja aí o Mato Grosso, a gente vê que desmataram demais o Mato Grosso. Uhum. Não existe mais. E Uhum. Cuiabá também. Eu me lembro da Getúlio Vargas que ela era coberta. A gente Com passava árvores, debaixo, é. né, de Aham. árvores. Ali era muito lindo. Eu falo que eu podia pegar manga passando de ônibus, porque tinha pés de manga no Aham. centro ali, né? Aham. E era muito lindo. Era realmente considerado uma cidade verde. A Presidente Marques, né? Isso. Então, a Hotel. sua preocupação com essa natureza, eu vejo ela nas suas obras, né? Uhum. Tem um projeto seu aí pela cidade, dentro dos grandes condomínios, porque Cuiabá Uhum. hoje tem grandes condomínios, né? Uhum. E você assina grandes obras, eu conheço a sua história, seus projetos. Obrigado. Tenho pesquisado muito aí, eu pesquisei antes também, para Uhum. você estar aqui. Me fala um pouco dessa sua preocupação na hora Uhum. de criar, na hora de Certo. criar cada projeto. Porque Aham. hoje existe materiais, vários revestimentos, muita preocupação com o que é ecológico, o que não é, o que Uhum. é sustentável, o que não é. Mas os Uhum. seus projetos, ele 30 anos atrás, ele já pensava assim. Uhum. Olha que coisa. É. Então você continua atual há 30 anos já de profissão, de jornada. Me É. fala um pouco Mas, mais. Marisete, então, isso não é nada novo. Isso é vernacular, isso é histórico, isso é ancestral na história da arquitetura. A arquitetura, a oca do índio, o iglu do esquimó, a tenda do árabe, desde a Mesopotâmia, né? Arquitetura árabe com varanda, chafariz e tudo mais, sempre foram contextualizados no planeta, né? No lugar que ele estava sendo inserida, construída aquela arquitetura, né? Sim, Então a gente, na verdade, o ser humano, o Ocidente principalmente, desviou muito da Revolução Industrial para cá, né? Que houve assim uma pretensão da gente se colocar acima da natureza, né? E com técnica e tal a gente resolve os problemas né, da modernidade, né? Do iluminismo, né? Da história, da filosofia, da arte e tal, enfim, da civilização ocidental, europeia e americana e tudo, teve essa pretensão, né, de não ter mais essa preocupação, né, que é ancestral, de harmonizar. E foi interessante você falar essa palavrinha mágica aí, ó, ecologia. Você falou ecologicamente correto, por conta do seguinte, a ecologia, eu gosto muito de etimologia, né, que nos ensina muito, né? Minha avó senhorita sempre falava, procura as coisas no dicionário, né? naquele tempo no Porque, Aurélio, porque é né? maravilhoso, exatamente, você traduzir as próprias palavras, porque a gente usa, né, um monte de Hoje o povo vai palavras, para o Google, é mais rápido. a gente usa um monte de palavras, e qual que é a origem dessa palavra, o que significa aquilo, né? Uhum. Então é muito legal isso, a gente explorar isso, especificamente sobre ecologia, né? E eu tive também uma feliz oportunidade, quando estava na faculdade ainda, Marisete, de arquitetura, né, em 92, eu participei da Eco 92 no Rio de Janeiro, que foi a primeira conferência mundial sobre sustentabilidade, não falava sobre a palavra sustentabilidade, não existia, não era usada ainda. Falava sobre ecologia. Então, a primeira conferência mundial, né, da ONU, né, sobre ecologia e sobre biodiversidade, né? E a Biodiversidade. ecologia é muito legal, a etimologia da ecologia, que do grego ecologia, eco é oikos, casa, logia, estudo. Então, ecologia é estudo da nossa casa, estudo do nosso planeta, né? E economia, eco, casa, nomos, prática. Economia é o que você pratica na sua casa, Que né? coisa boa. Então, a economia é a variável.
a ecologia, ela é dada pela natureza, ela é dada, ela tem as leis da natureza, né? Então, a Não tem como o variável, homem e a gente superar coloca isso, o né? contrário, a gente É, coloca a Paulo. ecologia em função da economia. Meu Então, o lance da Deus. economia verde, nada mais coerente, né? Porque buscando essa harmonia com a ecologia, com a casa, né? E o desvio disso que está rolando esse equívoco todo. Paulo, eu não sou de assistir jornal, não gosto de televisão mais. Eu assisto TV, né, outros canais e tal, pesquiso muito quando eu Uhum, vou debater algum assunto. Advogado pegou processo, aí ele vai estudar caso a caso, né? aham, Porque eu falo que eu resolvo conflitos. é, Então eu não quero olhar tudo preocupada com isso. Mas vem um caso na minha mão, eu vou estudar aquele caso e buscar a solução. uhum. E eu estava assistindo uma matéria aqui numa entrevista e parou, tipo, parou tudo. Começou a chover em Porto Alegre, alerta geral. Nossa, Por quê? Porque o que aconteceu lá foi algo que nunca ninguém imaginou que aconteceria no muito Brasil, triste, muito né? triste. As tragédias Muito climáticas sério. que acontecem em outros países, Uhum, muito distantes de nós, ficava algo assim inatingível para a gente. Não vai acontecer nunca, não uhum. vai acontecer no Brasil. Aqui não é É, os aqui é negacionistas, né? maravilhoso, aqui é isso, aqui é aquilo. E aí veio esse acontecimento terrível que aconteceu Uhum, e mudou a história. Todo mundo começou a olhar para o Brasil de uma forma diferente. uhum. Nós estamos sujeitos a tudo isso. O planeta, o É, sistema, o clima, tudo mudou. uhum. Mas quem mudou tudo isso fomos nós. Exatamente. O seu olhar ecologicamente correto Uhum, me encanta, porque toda vez que você vai fazer um projeto, e você fez um grande projeto para nós na UAB, uhum. lembra Pô, disso? maravilhoso, exatamente. Projeto Foi uma lindo. maravilhosa Ah, eu oportunidade, sonho Paulo. em naquela construção ser Muito realizada ali legal. no Chapéu do Sol, Aham. né? Porque eu vi o contexto de tudo aquilo, mas eu vi a história, por que que você estava criando algo. Você pensou na Exato. água, você pensou Na, na na energia, sombra, né? Você pensou em eficiência tudo um pouco, energética, né? né? Aham. Então me fala um pouco disso também, o que está acontecendo no planeta hoje, os Aham. grandes desastres, ó, com o seu olhar de arquiteto, Aham. no seu olhar, porque você é o criador, você Joia. cria Exato. grandes projetos. E no seu olhar de arquiteto, o que está acontecendo hoje com essa modernidade É, acelerada de é, construir e não se preocupar com o planeta? é. Então, Marisete, essa é uma eu sou meio prolixo, assim, para falar as coisas, porque eu gosto de pegar as coisas assim numa. Na verdade, tudo tem uma história, né? É por Nada é acaso. tão recente assim, né? Tudo tem uma sequência, né? Sim, E eu gosto muito de comentar que a maneira como a linguagem que a gente tinha de entender a natureza, porque a gente está falando de natureza, né? sim, E arquitetura nela, né? A linguagem que a gente tinha de decifrar a natureza, de entender a natureza, era através da mitologia, né? Mitologia, mitos, é narrativa, né? Então, desde das fogueiras ali que nossos ancestrais ficavam em volta, antes mesmo da escrita na Mesopotâmia, né? No Paleolítico ainda, né? Me- Eram contos, eram narrativas, né? É, Ele viaja, gente, ele vai lá na e história. essas narrativas nos contavam, tentavam decifrar os vínculos secretos da natureza, né, através da mitologia, né? Então era uma explicação com o sobrenatural, eram deuses, né? Por exemplo, os gregos, né? O deus do mar, deus da terra, deus do céu, né? Isso. É, Zeus que criou o céu, Cronos criou o tempo, então e por aí vai. Então era uma explicação com o sobrenatural, né? Para entender a natureza. E aí, quando os gregos criaram a filosofia, Tales de Mileto especificamente, né? A escola jônica, né? Lá na Grécia arcaica, depois da mitológica, né? Ele começou a fazer as mesmas perguntas, né? Do que é feito a natureza, ele entendeu que tudo é transformação na natureza, é movimento, né? Que todos os fenômenos, né? Tanto que física
é um nome, a gente atribui, a gente acha que física é uma coisa física, concreta, né? Mas os gregos chamavam que a física é uma força invisível que está por trás de todos os fenômenos da natureza, de transformação. E físico para nós É essa concreto, e é o nome de uma força invisível, olha que né, que está coisa. por trás de tudo, que é inerente a Sim. todos os fenômenos, né? Três. Então o Tales, o filósofo, né, que criou a filosofia, Tales de Mileto, ele começou a procurar respostas não no sobrenatural, mas no Não, natural, não nos conte tudo ainda. na Calma própria aí. natureza. Olha que coisa. Calma, Não calma. era no sobrenatural mais, mas na própria natureza. E aí o Gente, começo da ciência. gente, Tanto que olha na esse homem, história, gente. tanto Olha que aí na, para onde ele tanto vai. que na história da ciência sempre foi chamado de filósofo natural. A ciência, até o século XIX, era chamada de filosofia natural. Mas eu quero falar para você outra coisa. Me conte, o que você acha de tudo que está acontecendo no planeta? Não é só no Brasil, mas no Brasil me impactou muito esse cenário que a gente viveu aí Uhum, de Porto Alegre e de toda a região, que foi impactante para o mundo. O mundo se comoveu. Tinha amigos meus em Portugal, em Madrid, tentando nos ajudar a ajudar aqui, né? Então, impactou o mundo. Me uhum. fale um pouco sobre isso. Aham. Então, Marisete, como eu estava até pedindo desculpa a você por ser um pouco prolixo, né? Mas eu acho importante assim a gente falar sobre é, a história, né? A sequência dos fatos, dos eventos históricos, né? E então a gente tem a história da natureza, né? Desde a criação do universo e tudo. E, e a história da civilização, né? E da nossa interferência na natureza, né? E eu estava comentando que na começo da filosofia, né? O Tales, então, rompeu com a mitologia, né? Que era uma explicação da natureza, da criação, de uma maneira sobrenatural, né? Mitológica, e veio então a filosofia procurando, buscando explicações na própria natureza, no mundo natural, né? Então começou a ciência, né? A ciência, como eu estava dizendo, até século XIX era chamado como filosofia natural, né? Então a gente entender desde como é que a natureza funciona, porque como é que a natureza funciona, como que a gente funciona, né? A história do universo é a nossa narrativa, a narrativa da nossa história, né? Então é importante, é como se fosse um álbum de família, né? Que a gente olhar a história do universo, né? Como é que as estrelas se formaram, como é que as galáxias se formaram, como é que o nosso planeta se formou, como é que ele funciona, como é que a vida surgiu, como é que a vida funciona e como é que o ser humano inerente nesse processo da vida e a gente como uma vida consciente, né? Você teve a vida simples, impossível chamar de simples, né? Mas unicelular, vamos dizer, porque já é extremamente mágico, aquilo não é simples nada, né? Aí complexa, aí vida inteligente e agora vida consciente, que é o ser humano, né? E a E aí consciência de cuidar do a planeta. consciência da É existência. isso, de E, cuidar para que existam, né? exato, Porque essa falta de consciência gera o que está acontecendo aí, Paulo. exatamente, exatamente. Então é um olhar, é uma consciência sobre a existência, né, Marisete? E esse processo que teve, né, da Revolução Industrial para cá, é como eu estava falando antes, na história da civilização, ou das civilizações, né, a arquitetura, as cidades sempre foram, cidades assim, vilas naturalmente, né, ou tribos, aldeias e tudo, eram o meio de vida do ser humano, a produção e tudo mais, era em harmonia com a natureza, né? E do século XIX, do século XVIII, final do século XVIII para cá, na Revolução Industrial, a gente desarmonizou essa questão da energia, cara. E a energia também é um negócio assim interessantíssimo, né? Que na essência da física, né? Você tem a matéria e a energia, né? E todo mundo fala, quer dizer, muita gente fala assim, tudo é energia. Não, tudo não é energia, não. Existe a matéria, porque a matéria tem massa. Ou melhor, na matéria tem massa e tem energia, né?
Então, são duas coisas complementares ali. E a primeira lei da termodinâmica fala que a quantidade de energia no universo é sempre a mesma, porque o universo não ganha energia de outro universo, nem perde, né? Então a quantidade é sempre a mesma de energia. E a energia está sempre fluindo. A energia que a gente come o alimento, transforma na gente para a gente viver e fazer tudo, essa energia não nos pertence, ela flui por nós, cara, né? Então, essa energia transforma em pensamento, imaginação, em emoção, né? E flui pela Gente, eu acho gente. que esse Paulo ele não é só arquiteto, Ah, tá? Olhando o cenário das respostas dele, ele é um cara que eu olho os projetos do Paulo e eu sei, eu falo aquela obra do Paulo. Aí eu vou aham. lá perto para me ter certeza. Que legal, mas Olha que interessante, aham, Paulo. É uma aham, marca sua já. aham. É diferenciado, né? Aí eu falo É assim, eu queria sincero, né? saber quem cria. Aham, O Paulo, ele cria um projeto pensando em tudo isso que ele pensou, uhum, energia, se vai estar agregado ao sistema do planeta, se vai uhum. Em atrapalhar, se vai harmonia. harmonia com tudo. E essa não preocupação, Paulo, Uhum. para você foi o que gerou toda aquela. Na verdade, foi até uma certa ingenuidade, viu, Marisete? Eu falo assim, da Revolução Industrial para cá, foi até uma certa pretensão minha falar isso, não, mas assim, porque já passou, né? Ou veio desde lá, né? Sim. Mas eu falo, a, a civilização, né? O ser humano, o Ocidente, né? A Europa especificamente, quando criou a Revolução Industrial, é, foi, uma, foi meio. Não existia essa preocupação, né? Nunca tinha tido esses problemas, né? De desarmonia com a natureza. Então, houve uma certa ingenuidade, né? Mas foi uma coisa maravilhosa. Tudo que a gente vive hoje em dia é industrializado, né? Esse microfone, essa câmera, a própria inteligência Meu artificial, o mundo Deus. digital, veio tudo da indústria, né? Sim, James Watt, lá quando criou a máquina a vapor, né? sim. E aí a Revolução Industrial. Então, eu queria falar sobre a Revolução Industrial, que foi o seguinte: pegou-se o carvão, né, e o petróleo que estava debaixo da terra, que era a energia ali acumulada, né, queimou. E esse carbono, através da chaminé, né, da Revolução Industrial, né, foi jogado, foi emitido o gás carbônico na atmosfera, né, que é o maior causador de efeito estufa, né? Então, esse CO2, o C aí do carbono do CO2, estava debaixo da terra, né? Em forma de carvão, em forma de petróleo ali, que eram florestas e criaturas vivas, né? Que se transformaram no que a gente fala fontes de energia com carbono, né? Sim. Então, esse processo gerou esse desequilíbrio, né? Então, o efeito estufa nada mais é porque esse gás, o sol, a energia do sol entra na atmosfera Tô falando e que ele não é arquiteto, gente. Eu acho que ele não consegue é outra passar, profissão. não consegue passar por essa camada, né, de gás carbônico. Então fica com muita energia. Então o planeta está realmente aquecendo, né? E essa desarmonia dessa energia é um negócio que, que é incoerente, é insustentável. Aí que está vindo a sustentabilidade, né? É É insustentável. insustentável, né? Isso, E, porque e, e aí, esses sistemas, né, naturais, como ciclones e tal, porque Marisete, dentro disso também, dentro da física, tem um negócio fantástico também, que é o seguinte, em tudo na natureza existe uma coisa chamada um equilíbrio termodinâmico, ou na verdade um desequilíbrio termodinâmico. Até os átomos, as moléculas, tudo na natureza tem uma diferença de carga elétrica. E naturalmente tem um ímpeto de equilibrar, de se harmonizar, dessa carga elétrica passar de um átomo para o outro, de uma molécula para outra. Então, por isso que a energia flui, né? Os gregos chamavam de anima motrix, a alma do movimento. olha Olha isso, só, tô cara. É um falando. negócio muito antigo, então a gente é Mas, muito pretensioso de meu achar que as Deus. coisas são que começou agora, né? Que a sustentabilidade, que é uma coisa recente. Não, é um negócio de pelo menos
700 anos antes de Cristo na filosofia, né? E por aí vai, a mitologia. Então, o ser humano vem falando sobre a natureza desde a Revolução Cognitiva, né? 40 mil anos, cara, Paulo, mais né? 30 anos de jornada. Uhum, Muitos projetos em Cuiabá, Várzea Grande, no Brasil. Você uhum, falou do Rio de Janeiro, a primeira conferência preocupada com o clima. uhum. Muitas coisas aconteceram nesses 30 anos e eu sei que você tem muita coisa aqui em Cuiabá assinado pelo grande Paulo Molina. Me fala um pouco Obrigado. também dessas obras, né? As suas Uhum, parcerias hoje de execução, que você uhum, falou quem executa, então eu quero que você fale um pouco. aham. E quero que você me fale um pouco também sobre esse prêmio que você ganhou. Foi um prêmio, foi dois, quantos prêmios? Fala aqui para os nossos ouvintes. E se os ouvintes tiver pergunta para o Paulo Molina, tem muita coisa, a gente acha que ele vai ter que voltar mesmo, porque o cara é filósofo, é físico, Ah, é ecológico, e o imagina. cara pensa na sustentabilidade no planeta há muitos anos. Ele está há 30 anos no mercado atual, porque a sustentabilidade que ele sempre aplicou nas suas obras, ele começou a surgir muito depois. E o povo fala, acabou de começar. Não, ele falou, Marisete, isso é de É muitos anos. ancestral, É é. ancestral. Você viu ele contando a história, gente, coisas que eu, como advogada, não sabia. Uhum, Não faz, não é da minha área, mas eu gosto muito de arquitetura. E eu vejo, Paulo, que tem muitos ambientes hoje parecendo assim, blocos de construção muito iguais. Eu entro dentro uhum, dos condomínios, eu passo e vejo casas. Eu dou a uhum, volta e parece que eu entrei numa série, uhum, em algo construído em série, uhum, projetos em série. uhum. Não tem aqueles projetos originais, Impessoal, né? né? Que assim, foi feito para alguém. Ah, eu estou construindo um lar Uhum, diferenciado. Me uhum. fala um pouco sobre isso. Então, Marisete, isso é muito, muito, muito lindo, cara. Quando a gente cria arquitetura, a gente tem essa, esse propósito, né? Porque é parte de um negócio fantástico, que assim, são imagens, né? São imagens cerebrais, né? Aquilo não existia, então você imagina, cara, né? E aí Visão positiva de futuro. você imagina dentro da sua cabeça, você imagina, você sonha, né? Você imagina aquilo e aquilo você desenha depois, né? Você imagina, aquilo não existia no universo, não existia, né? Aí você imagina, aí você desenha, Começa a fazer parte da aí, aí criação. depois, aí o desenho vai também te alimentando de outras informações que nem você sabia. É um vai e vem ali, porque é a sua imaginação e o desenho alimenta a sua imaginação e vai. Então aí depois de você desenhar, você vai construir aquilo, né? Aí aquilo se torna um lugar, né? Aí um lugar, e esse lugar, Olha que né? lindo, Esse gente. lugar é cheio. Qual que é o propósito desse lugar, né? Não é ser assim superficial, mas assim, o propósito desse lugar é ser um cenário para as pessoas serem felizes, né? Olha Porque qual é o isso, sentido da gente. nossa vida, né? O sentido da nossa vida é ser feliz. Que a melhor forma da gente agradecer a Deus, eu falo assim lá em casa, é sendo feliz, cara, né? Então, a arquitetura tem esse papel, né? De criar cenário, cara, cenários para as pessoas serem felizes, né? E sem pretensão de ser é, esteticamente ousado ou não, ou enfim, uma criação muito tem que ser muito sincera, né? Tem que ser muito sincera, cara. Então eu acho legal isso, Marisete, você falou de quando você vê meus projetos e tal, dá para identificar que eu que desenhei e tal, né? Independente de ser bonito ou não minha arquitetura, independente de ser, sei lá o que for, das pessoas gostarem ou não, de um ou não gostar, tá? Mas o que eu acho, que eu acredito, é que eu não sei fazer diferente disso, sabe? Eu faço de uma maneira muito honesta comigo mesmo, principalmente, sabe? E acreditando muito naquilo. Eu só apresento os projetos dos meus clientes quando eu me apaixono primeiro pelo projeto, sabe?
Paulo, eu ia te Aí que eu vou perguntar isso. apresentar, aí, consequentemente, eu vou saber, vou conseguir defender aquela ideia, né? Porque primeiro acreditar tem que ser eu. Teve vez já, Marisete, que eu tinha já trabalhado no projeto, assim, uma semana, 10 dias e tal. Aí tive uma outra ideia, que eu falei, nossa, essa ideia aqui é mais legal ainda. Aí comecei tudo de novo, sabe? E meio que você nunca abandona, né, o anterior. Mas eu declinei da primeira ideia para uma segunda, porque eu falei, poxa, vai ficar melhor ainda. Então, e isso, o meu lado, né, que você estava falando, como que eu crio e tal, né? E o outro é o seguinte, eu vou criar para quem, né? Isso é importantíssimo, é fundamental. Ah, eu vou criar uma casa para uma família, né? Quem são essas pessoas? Como é que elas vivem? O lado, por exemplo, da estética que a gente estava falando naquela hora, estética é muito associado superficialmente a uma coisa que é só plasticamente visual, né? Mas a estética do grego, esteses, vem de sentir. Anestesiado é não sentir. Meu Deus. Anesteses, anestesiado. E esteses vem de estética. E a nossa estética é o sentir, são os nossos sentidos, né? Então a arquitetura, eu falo sempre assim, a arquitetura, ela entra em você sem pedir licença, cara. Porque Meu quando Deus, você Paulo. entra no ambiente, você não precisa apertar o play para tocar uma música, você não precisa abrir o livro para você ler, você entra naquele ambiente, você já é influenciado por ele. Ambiente, Paulo falou muito bem. E eu quero falar uma coisa que eu não sei quanto tempo a gente tem, Aguinaldo, ainda, mas eu quero falar aqui pro Paulo Molina que a identidade dele, esses projetos, é isso, Paulo. É Isso, identidade. divino. Obrigado. É divino tudo isso, porque a identidade Uhum. das suas obras de artes, eu posso chamar assim, porque cada um, eu acredito que cada arquiteto ele tem uma identidade. E eu consigo Exato. ver a sua identidade nos seus projetos. Eu trabalho muito com identidade, Aham. né? E eu falo que é muito bom isso, a pessoa ter uma identidade. Eu Uhum. vejo isso em você, o ser divino na identidade, a preocupação com a criação. Eu Uhum. estou criando algo para quem, para por quê, Aham. né? E esse ambiente. Eu Uhum. crio algo para Marisete. Quem é a Marisete? O que ela Exato. quer com esse ambiente que Como é ela que ela quer? enxerga a É. vida, o E mundo, aí, os valores, né? graças a essa identidade sua nos seus projetos, você Uhum. tem alguém que executa e Aham. você ganhou prêmios. Me Ah, fala tá. um pouco dessa premiação, porque você não. Ele fica viajando, contando, mas você é um cara que eu admiro, inclusive também, porque os seus projetos têm alma. É um projeto Obrigado, com alma, Zete. na verdade. E Obrigado. aí eu quero falar dessa premiação que essa alma ganhou. Porque projeto vazio, sem alma, tudo igual, como eu tenho te falado, que eu tenho visto, é interessante. Eu gosto de projetos com alma. Talvez é isso que você esteja aqui na minha bancada, com Não, identidade. Me fala um pouco disso. Porque não. nosso tempo está indo embora, Ah, Guinaldo. maravilha, Marisete. Muito obrigado. Você sempre generosa, sempre muito gentil com suas considerações a meu respeito. E então, você estava falando de alma, né? Começar de trás para frente aí, a alma, ânima, né? Ânima, que nos anima, né? A fazer as Isso. coisas, né? E nós somos seres animados, né? E, e que estava falando da anima motrix dos Isso, olha gregos, aí. né? A alma do movimento, É, né? a alma do Então, movimento. que nos move também, né? A trabalhar, a Sem. fazer as coisas, né? Não vai. E essa criação, Marisete, né? Essa sinceridade, vamos dizer assim, com o que é projetado, né? É um negócio muito prazeroso, né? Não tem nem como fazer diferente disso. Então, agora, dentro disso, igual eu estava comentando, tentar é uma fusão do que eu estou criando, do que eu estou projetando, o que tem de mim ali, né? E quem que serão aquela família que vai morar naquela casa, ou aquela empresa que vai ter aquele prédio, o público que vai usufruir daquela arquitetura, né? E quem passar pela cidade também, como é que vai enxergar isso, né? A obra construída ali, né? Então, aí você estava falando de parceiros, né? O Gomes, JB Gomes, com a metalurgia dele, é um profissional que eu gosto muito
na verdade, de agradecer, né? Ele, a parceria. Quantos anos, Paulo? Quantos anos de parceria com Porque a eu tenho MF quase Gomes? 20 anos. Então, 20 o anos. Então Gomes, você a tem. estrutura metálica, que é o que eu curto muito, né? Aprendi muito lá em Minas, né? Porque Minas é isso que eu falo, do sapato do mineiro não tem poeira, é minério de ferro, né? Então, eles, né? Você quer de Quem lá? nasce lá, o nome é mineiro, né? Então, o cara É. que trabalha na mina, né? De aço, né? De mina de ferro, né? Então, a estrutura metálica na engenharia e na arquitetura foi muito desenvolvida, né? Em Minas Gerais. Então, eu trouxe isso e adoro esse trabalho com estrutura metálica também, né? Mas concreto também, e vários materiais, a madeira. E madeira é um negócio interessante, Marisete, que estava também me passando, que a gente estava falando naquela hora dessa inversão, né, de queimar o carvão, o carbono, né, jogar na atmosfera o carbono. Quanto mais você consome madeira na construção civil, é excelente. Porque a árvore, o que ela faz? Ela resgata o carbono, você fala resgate de carbono da Uhum. atmosfera e transforma em madeira, em carne dela. A madeira é massa de Menino, carbono ali. Então, menina, eu tô um negócio sobre a falando. sustentabilidade é fundamental plantar árvore e Me- consumir a madeira para a construção civil. Olha aí que interessante, Aham, gente. Informações valiosíssimas que eu não aham, entendo nada disso. Eu precisei trazer o Paulo Molina aqui, arquiteto urbanista, para falar disso. Você me falou o nome, MF Gomes. aham, Gomes está acompanhando você. aham, Você tem 30 anos de jornada. O uhum. Gomes, então, é um parceiro que faz a parte de serralheria, Estrutura metálica. estrutura metálica, é seu parceiro. Era Aham, ele que eu estava tentando trazer aqui aham. para que você estivesse frente a frente. Faz lá E junto. você vai. Eu vou falar assim: você vai se comprometer comigo para voltar Uhum. no dia que eu conseguir a agenda com ele. Maravilha, Ele é um cara muito difícil, Paulo. Tá mais difícil. Eu falei: satisfação. olha aí, queria que vocês dois estivessem frente a frente, mas eu quero aqui o seu E ele é compromisso. fundamentalmente, né, além de extremamente competente como profissional, tá uma pessoa maravilhosa, né? É, né? Isso é muito bom. É, então tá. Exatamente. Para Isso a gente é você que trabalhar, que a gente tá estava falando falando. de ser feliz na vida e tal, Aham. trabalhar, né, com coisas positivas e tal, e você construir isso, trabalhar com pessoas que te fazem bem, né, que Amém. agregam, né, muito, muito bom. E, Paulo, falando em De prêmio, então você serralheria. está falando de Ah, prêmio. Ah, tá. prêmio, gente. Eu Que quero saber dos prêmios. eu, Prêmios que esse homem eu, ganhou. eu, eu, eu falo isso assim com muita alegria, né? Por conta do seguinte, que não tem como você é uma consequência do seu trabalho, né? Da gente acreditar naquilo que a gente faz, que a gente pensa, né? Acreditar verdadeiramente, né? E aí, aquela história também, muitas vezes não vem prêmio nenhum, mas não teria problema também, né? Mas você tendo a premiação é muito bom, muito é positivo demais, é motivo de muita Um alegria, né? reconhecimento, né, É, Paulo, pelo seu trabalho, pela alma que você colocou naquelas obras, porque eu falo que eu acredito assim, algo que não tem alma, para mim ela é vazia. exato, Né? Eu trabalho muito essa parte. E eu vejo nos seus projetos isso, a preocupação que eu falei com o meio ambiente, exato. com a sustentabilidade com a água, com o sol. Eu quero criar E- projetos que Eficiência agrega energética. tudo isso, né? E os seus projetos eu vejo isso. Então, Uhum, essa premiação que você ganhou uhum, é uma valorização uhum, de reconhecimento por esse trabalho. uhum, Visivelmente, uhum. eu olho e eu sei que a cidade reconhece esses projetos só de olhar, como eu te Legal. falei, que são projetos que têm alma, mas me fala quais são esses prêmios que você ganhou. Então, Marisete, como eu falei, graças a Deus eu me formei em Belo Horizonte, né, em 1995, na Faculdade de Arquitetura, e depois eu participei do Congresso Internacional de Arquitetura lá em Barcelona, na Espanha, e fiz pesquisas de arquitetura e vim trazendo minha vida profissional, né? E eu ganhei um prêmio com muito orgulho aqui, arquiteto do ano 2007, foi em 2007, de Mato Grosso, aí pela Federação Nacional dos Arquitetos, a FNA, teve o Prêmio Nacional de Arquitetura, né? E cada estado indicou um para disputar o nacional. Aí, graças a Deus, eu ganhei o Prêmio Arquiteto do ano 2007 do Brasil, né? E
Depois participei de Casa Cor e tal, em 2012, 2016, ganhei também o projeto mais ousado dessas 2 edições que eu participei. Um prêmio também, na verdade, uma menção honrosa da fundação lá da Inglaterra, lá de Leicester, um prêmio da ONU, Habitat da ONU, foi um projeto de urbanismo que eu fiz, e uma menção honrosa, e, a gente vai agradecendo sempre, né, Marisete, sempre aprendendo, né, esse que é o grande lance mesmo, cara, assim, da gente ter sempre esse olhar, essa consciência, né, que a gente é sempre limitado, né? A gente é sempre, como eu gosto sempre de dizer que a gente está sempre dentro de um aquário na beira do oceano, do mundo natural, né? A gente é muito pretensioso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber das nossas limitações, né? A gente observa o mundo e as coisas pelos nossos sentidos, né? E os nossos sentidos nos enganam muito, né? E até pela ciência mesmo, os equipamentos e os rádios, telescópios e tudo mais, ou microscópio, tem sempre um limite, né, de aferição ali, né? Por mais que a lanterna seja luz alta, mas ela tem um limite de enxergar, né? De alcance, né? Então, a natureza sempre vai ser um mistério, o ser humano sempre vai ser um mistério, né? E essa busca, né? A gente nos faz, como eu estava comentando, falando no começo, né? A gente faz perguntas, né? E essas perguntas são sempre com outras perguntas, né? Porque sempre vão haver aspectos incognoscíveis da natureza, né? Que a gente nunca vai conseguir decifrar. E o maravilhoso disso é a gente saber que a gente tem sempre coisas para aprender. Paulo, em aprender é muito bom, Né? muito bom. Eu falo que a busca pelo conhecimento, e eu quero aqui te falar uma coisa, eu quero que você volte. Ah, Eu quero obrigado. que você volte com o Gomes, da MF Gomes, que é o seu parceiro há mais de 20 anos. Uhum. Eu sei que o nosso tempo é 1 hora, mas passa muito rápido, passa voando. É isso. Eu aprendi muito com você hoje, coisas que eu nem sabia sobre o planeta, sobre o clima, sobre tudo mais. Mas, gente, o Obrigado. reconhecimento pelo trabalho do Paulo é muito grande. Essa premiação, eu acho que ainda vem prêmios por aí. Uma jornada de 30 anos, né? Na jornada da vida, deixando um legado, Paulo, porque é um legado, né? 30 anos de jornada na arquitetura urbanística de Cuiabá, tem obras fora, eu sei que você tem obra na Chapada, obra em cartórios fora da cidade. Eu investiguei sua vida, eu sei Aham. muita coisa de você. Então, ouvintes, eu quero que vocês entendam que o Paulo tem que voltar aqui, porque ele tem muita coisa para nos ensinar. Obrigado, Eu imagina. quero já agradecer, porque Estou aqui nosso tempo aprendendo está também. indo, mas eu quero que você deixe aqui um comentário. O que você, nessa jornada da vida, acha que você deixou de legado para essa geração que está aí? Como eu te falei, fazendo grandes projetos em massa, muitos projetos muito parecidos, que eu olho e acho que são tudo igual, que parece mesmo uma caixa de fósforo, e eu fico preocupada com isso, mas também moderno, porque veio o 3D, veio agora a IA, que está inovando, Uhum. né? O que Paulo Molina quer deixar de legado aí para a futura geração, já nesses 30 anos de jornada? Marisete, imagina, legado é uma coisa que eu não gosto nem né, dessa expressão ou desse pensamento, né? Essa pretensão, né, de deixar legado. Acredito em que o importante, eu não gosto da palavra esforço. Não é que eu não goste, mas eu falo assim, eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer com prazer, né? Então, a arquitetura é um dos aspectos, né, da nossa vida que a gente faz com muito prazer, né? E com muita sinceridade, com muita alegria, com muita felicidade, né? Então, o negócio assim, eu costumo sempre falar assim, que antes do cliente fechar comigo, assinar o contrato e tudo, só de eu ter ido lá ver o terreno, isso aqui conversado um pouco, eu já começo a imaginar aquilo, eu já começo a trabalhar, entre aspas, né? É. Mas aí, às vezes, eu estou fazendo um churrasco em casa, assim, e tal, e estou pensando naquele projeto e tal. É uma alegria, sabe? Então,
é legal demais ter reconhecimento das coisas que a gente faz e conseguir alcançar, né, o coração das pessoas, a parte estética que a gente estava falando, sensível, né, de ver que aquilo é fruto, é um resultado de uma coisa feliz, sabe, uma coisa que me deu alegria, né? Paulo, é bom demais ouvir Aham. você falar, porque eu vejo no seu olhar que eu estou aqui, estou olhando para você. Eu gosto muito, eu falo que o olhar das pessoas é a janela da alma dela, É. né? Então você consegue ver através dos olhos. Eu vejo muito, é onde eu gosto muito de olhar nas pessoas, né? Eu trabalho muito isso na advocacia, Uhum. porque se a pessoa olhar para mim e eu não sentir verdade, eu nem pego o processo, Uhum. tá? Então eu vejo isso em você, muita verdade, muito amor no seu trabalho. Eu vejo a expressão desse amor nos seus projetos, né? Uhum. E eu quero aqui te agradecer a oportunidade de você estar na minha bancada e tenho certeza que eu quero que você volte juntamente com o seu parceiro, que eu sei que é uma pessoa que já caminha com você, responsável também que é com algumas loucuras que você faz, e eu vou É. postar depois nas minhas redes sociais. Você me mandou vários projetos, você me mandou várias fotos, e eu vou postar essas fotos para que as pessoas entendam e vejam realmente quem é Paulo Molina, porque vocês vão passar nesses lugares e vai olhar e vai falar, mas aí tinha razão. É. Isso aqui é Paulo Molina, isso aqui é a alma dele, isso aqui é a cara dele. E eu estive dentro de um grande condomínio esses dias e eu vi uma obra sua lá e filmei ela. Depois eu vou Ó, te mandar um você vídeo que eu fiz reconheceu, né? falando sobre aquela obra, inclusive. Eu Olha, fiz um vídeo falando sobre essa obra e aí eu tive start, a virada de chave, e falei, vou chamar o Paulo Molina que legal. para estar conosco. Então, Paulo, muito obrigada. Nós estamos encerrando, mas assim, eu tenho certeza que muitos prêmios ainda virão, porque eu sei da sua jornada, ela não terminou, 30 anos, é um menino, tá aí, jovenzinho, correndo, com muito fôlego, e a parceria com o Gomes, eu sei que vai continuar, porque também 20 anos é mais do que um casamento, Eu hein, gente? aprendo. Então, Paulo, eu quero deixar aqui para você a oportunidade de complementar, de desejar para os nossos ouvintes, claro, um feliz ano novo, um 2025 extraordinário. E eu quero te agradecer também, desejar para você tudo de bom, que o ano de 2025 seja extraordinário e que possamos estar junto aqui nessa bancada na Metrópole FM. Vai lá. Joia, Marisete. Então, um feliz ano novo para todos, né? Esse 2025, que seja, assim, a gente sempre fala, não é nem pedir mais, né, Marisete, mas a gente sempre ver e agradecer, né, pelas nossas conquistas, as coisas que a gente já viveu, né, já aprendeu e tudo, né? E também, lógico, ter uma ambição saudável, assim, né? De pedir mais um pouquinho para Deus, né? Pelo menos manter, né? Toda essa maravilha que Ele concede para a gente diariamente, né? Amém. Essa bênção, né? Nas nossas vidas. Isso é fantástico, né? Maravilha. Então, um feliz ano novo para todo mundo, para todos nós. Amém, amém. É isso mesmo, Paulo. Agradecer, gratidão pelo ano de 2024. Gente, foi um ano extraordinário, ano cheio de bênção. E eu falo sempre, todo dia, 6:30 da manhã, eu estou no meu Instagram, Marisete França Oficial, e eu falo no meu Café com Deus Pai. Se você acordou, Deus tem algo para fazer em você e através de você. Então, aproveite. O ano não terminou, é 31 de dezembro, 17. Não, já estamos 18 horas. E eu quero falar para você, aproveite. Aproveite todos aqueles que estão à sua volta, sua família, seus amigos. Comemore o ano de 2024 e agradeça a Deus que com certeza grandes coisas virão para 2025. Que eu acredito, Paulo. Eu acredito e Amém. desejo que Amém. possamos estar juntos no ano que vem para muitas coisas boas. Um abraço a todos. Deus abençoe.